Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Bom, mais um vídeo aqui na playlist de Engenharia Reversa. Essa aqui é a máquina virtual com a qual a gente faz o segundo curso. Aliás, curso esse que vai rolar agora dia 18 de novembro no Rio de Janeiro, presencial. Se você está afim, está na cidade do Rio, se inscreve lá que ainda tem vaga. Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui como configurar, esse é um vídeo bem básico, né? O x64DBG, que é um outro debugger, né? Eu fiz um vídeo falando sobre o Oli DBG e falei que ele é muito bom e tudo, e realmente é, mas não é o único, né? Existem umas características bem interessantes nesse debugger aqui. Então eu vou baixar ele aqui do início, né? Ele é livre, é bem legal. Do zero aqui, só para a gente ver como é a instalação e configuração, porque são alguns passos que podem gerar algumas dúvidas para quem está começando, né? Às vezes a gente faz um vídeo assim com uma coisa já funcionando. O próprio OliDBG tem bastante configuração que vale a pena olhar, ver como é que é feito antes de sair usando. O x64DBG na verdade, eu achei até bem mais simples de configurar. Mas, de qualquer forma, vou fazer um videozinho aqui sobre a configuração dele, e que talvez a gente use nos próximos vídeos, e quem sabe até nos próximos cursos, a gente use esse debugger também. Acho que vale a pena, tem recursos bem interessantes que eu vou mostrar em alguns vídeos. Bom, o download dele aqui está terminando. Enquanto isso eu vou fechar isso aqui. Tem um cão latindo. Pronto. Depois que o cão latiu e o download acabou, eu vou extrair aqui para uma nova pasta. Chamar de x64dbg, que é o nome dele. Ele é escrito em C++ com Qt, perdão. Bem legal. Bom, e aí está o carinha. E aí, normalmente, o que eu faço? Eu tenho um diretório tools que eu coloco no C, né? No C mesmo, no raiz, e a gente pode colocar, por exemplo, esse carinha lá, x64dbg. Aí tem aqui um atalho release, que se você executar esse x96 aqui, ele vê qual versão você quer rodar, né? Nesse caso aqui a minha máquina é só 32, então eu já vou criar um atalho direto para a versão do 32. Espera aí que o Windows é meio... Aqui, enviar para a área de trabalho, um atalho. Pronto. E aqui ele chama de x32DBG porque é a versão de 32 bits, né? Beleza. A partir desse momento, se eu executar o carinha aqui, eu já tenho a tela dele, né, em princípio, funcionando. Eu vou abrir aqui um binário de exemplo. Vamos abrir aqui, por exemplo, o binário da calculadora do Windows. Por que não? Está aqui. E aqui já tem algumas coisas que eu gosto de fazer nele para melhorar a visualização, né? A primeira coisa é que, por conta de ter passado tanto tempo mexendo com o Oli, é que em opções preferências, eu coloco aqui, tem aqui o disassembly, né? As opções do disassembly, eu coloco aqui em uppercase, ou seja, tudo em maiúsculo. Então aqui já o disassembly fica todo em maiúsculo, não sei, me facilita mais para ver. Tá? Tem outras opções aqui do Disasm, né? Os valores, por exemplo, podem ser prefixados com 0x, porque, por exemplo, esse 10 aqui é em hexa.
né? Isso não é 10 em decimal, é um zero, né, em hexa. Se você quiser prefixar com 0x para sempre lembrar disso, né? Só que, como eu falei, eu usei muito tempo o OLI, né? E o OLI já é assim por padrão, então eu não preciso desse prefixo 0x, já mantenho assim, né? Uma coisa interessante também é esse tab between, entre os mnemônicos e os argumentos. Então o mnemônico é isso aqui, né? Por exemplo, JE, o argumento é para cá. Você vê que tem um espaço entre eles, né? Se você colocar um tab, fica um pouquinho maior, aí o direcionamento, você vê o mnemônico bem mais claro e os argumentos depois. Eu também não uso, na real. Eu só uso mesmo o uppercase. Mas fica à vontade para testar, né, todas essas opções. Uma outra coisa interessante, que não sei se você notou, quando a gente abriu, né, a calculadora do Windows, aqui ele está falando, aqui ele está no módulo ntdll.dll. Por quê? Não foi direto para o entry point da calculadora. Porque ele vem por padrão marcado esse System Breakpoint aqui, ó. O que significa que assim que assim que você abrir um binário, ele vai cair, né, em quem chamou esse cara. Então, se você desmarcar, né, esse breakpoint aqui, né, e reiniciar, agora sim eu fico no entry point da calculadora. É o jeito que eu prefiro de trabalhar, né, abrir o binário no entry point dela, né, não se passar por um breakpoint assim de sistema, né, porque alguma DLL, o loader, na prática, carregou esse binário. Isso pode ser interessante caso, né, você queira ver de fato o binário sendo carregado desde o início, né, no caso de um malware, se tiver alguma situação assim. Mas, na situação normal, pelo menos de como eu trabalho, eu não marco isso aqui. TLS callback eu deixo, né, marcado, porque pode ser que haja uma função de TLS callback, isso é um assunto que não vale a pena entrar agora nesse vídeo, mas é uma função que roda antes do entry point, né? Quer dizer, uma ou mais funções. E aqui o entry point é para ele cair no... entry é o de entry point, né? Então é para ele colocar um breakpoint justamente no entry point. Se, no caso, esse arquivo carregar uma DLL, por exemplo, você pode marcar no DLL unload, no load, no unload e assim por diante. Então essas são as opções mais básicas aí que eu trabalho com, com esse carinha. Então essas são as duas primeiras opções aqui, né? E depois, né, ele já vem, se você olhar, ele já vem com um plugin, né, que é o Scila. Esse pluginzinho, ele serve para dumpar, né, o binário que está rodando em memória, e também para, depois de dumpado, né, corrigir algumas coisas que sejam necessárias corrigir, tipo o AEP, a IAT, são assuntos também a gente trata no curso, não dá para tratar aqui, são assuntos que exigem bastante background antes, né, de saírem por aí, serem falados. Mas ele também tem outros plugins. Se a gente abrir aqui o site dele, x64dbg, tem aqui, ó, plugins, né? E alguns plugins são muito interessantes de ter, né? Eu vou instalar um aqui, só para a gente se situar, e depois, claro, você instala os outros que você gostar, né? Mas esse aqui, por exemplo, Multiline Assemble, se eu clicar aqui já direto em Downloads, é um assembler multiline. Para que ele serve, né? Eu posso simplesmente pegar, aqui tem o CHM, que é o help, né? Mas eu posso simplesmente pegar aqui, no meu caso é a versão de 32 bits que eu vou usar, porque ele tem para o OLI, tá vendo? Tem para o Immunity Debugger e tem para o x64dbg. A versão de 32, só quero ela. Arranquei só ela aqui, né? Vou colocar aqui para dentro de Tools, e aqui
dentro do x86DBG, release, nossa, mais fácil recortar até achar o diretório lá. Pronto, plugins. A partir desse momento, preciso dar uma reiniciada nele aqui. Aqui eu também marco para ele não perguntar quando fecha. Eu quero fechar mesmo. Se eu já quero fechar, eu quero que feche. Beleza, está aqui o carinho. O que acontece? Se eu quiser fazer uma alteração aqui, né, eu aperto o espaço e coloco a alteração que eu quiser. Por exemplo, eu quero que daqui pule para esse endereço aqui, ó, 312E21. Então eu coloco aqui 312E21. Ups. Que eu preciso colocar o 0x. E ele foi, né? Tá assemblado lá. Né? Se eu rodar, eu não rodei aqui, só dei um Enter para simular, mas se eu rodar, ele vai pular para lá. Se eu quiser escrever mais código embaixo, né, eu tenho que selecionar a linha de baixo, né, e escrever o código que eu queira. Sei lá. Estou assemblando aqui. E assim vai. Eu posso muito bem, né, selecionar essas linhas e tal, né, e usar esse Multiline Ultimate Assembler, né, que eu escrevo aqui tudo que eu quiser, né, apago, né, e vou fazendo aqui todo o assembly que eu precisar. Né. E assim vai. Depois disso, eu só preciso clicar em... Ops, eu usei uma instrução inválida aqui. É isso. Não. Enfim, vou botar qualquer outra aqui. Depois disso, só clicar em Assemble aqui e ele assembla todo mundo lá. Né? Esse é um pluginzinho básico, mas a regra, na realidade, eu quis mostrar, acho que a outra instrução que eu estava tentando fazer é XCGC. Eu quis mostrar aqui, XCHG, que troca os valores de um registrador, de dois registradores. Eu quis mostrar a instalação dos plugins, né? Então, como você vai instalar os plugins no x86, no x64DBG. Beleza? Então, essa é a configuração básica dele. Se você quiser já configurar, eu vou fazer mais alguns vídeos utilizando ele, mostrar mais algumas técnicas, algumas coisas desse debugger, mas, naturalmente, isso não substitui o curso de engenharia reversa, ou um texto, se você quiser ler, se for autodidata. De qualquer forma, não é suficiente, né? Abrir um debugger e já começar a trabalhar, eu acho que tem muito assunto para ser visto antes. De qualquer forma, a gente vai devagarzinho, vou mostrando alguns recursos, um ou outro. Não é, de fato, um curso de engenharia reversa aqui no YouTube, são alguns vídeos sobre esse programa, assim como eu fiz um vídeo sobre o Oli e por aí vai. Tá bom? Beleza, galera. No mais, vou ficando por aqui. Agradeço a vocês aí a fidelidade ao canal. Tá muito legal. E vamos nessa. Se inscreve aí. Se curtiu, dá o like, compartilha. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder. Um abraço. Tchau.